La subtilité des genres grammaticaux peut être un véritable casse-tête pour les apprenants. A sutileza dos gêneros gramaticais pode ser um verdadeiro quebra-cabeça para os aprendizes. On dit souvent que la prononciation du verbe français est particulièrement difficile à maîtriser. Disse frequentemente que a pronúncia do R francês é particularmente difícil de dominar. Les accords des participes passés représentent un obstacle majeur pour beaucoup d'étudiants. A concordância dos particípios passados representa um obstáculo maior para muitos estudantes. Il est notoire que la distinction entre imparfait et passé composé pose problème. É notório que a distinção entre imparfait e passé composé causa problemas. La richesse du vocabulaire français, avec ses synonymes et nuances, peut être déroutante. A riqueza do vocabulário francês com seus sinônimos e nuances pode ser confusa. Beaucoup trouvent les expressions idiomatiques françaises totalement incompréhensibles au début. Muitas pessoas acham as expressões idiomáticas francesas totalmente incompreensíveis no início. La construction des phrases complexes, avec les subordonnés, demande une grande pratique. A construção de frases complexas com as subordinadas exige muita prática. L'utilisation correcte des pronoms relatifs est un défi constant pour les étrangers. O uso correto dos pronomes relativos é um desafio constante para estrangeiros. La liaison, cette articulation entre les mots, est souvent négligée mais essentielle. A ligação, essa articulação entre as palavras, é frequentemente negligenciada, mas essencial. Le système des prépositions françaises n'a pas toujours de logique apparente. O sistema das preposições francesas nem sempre tem uma lógica aparente. La polysémie, le fait qu'un mot ait plusieurs sens, peut créer de la confusion. A polissemia, o fato de uma palavra ter vários significados, pode criar confusão. L'ordre des mots dans les phrases interrogatives est souvent différent de l'anglais, par exemple. A ordem das palavras em frases interrogativas é frequentemente diferente do inglês, por exemplo. La gestion des faux amis, ces mots qui ressemblent mais ont un sens différent, est délicate. O tratamento dos falsos cognatos, essas palavras que se parecem mas têm um significado diferente, é delicado. Il faut beaucoup de temps pour assimiler les règles d'élision et d'apostrophe. É preciso muito tempo para assimilar as regras de elisão e apóstrofo. La compréhension des tournures impersonnelles françaises est souvent compliquée. A compreensão das construções impessoais francesas é frequentemente complicada. L'intonation et le rythme de la langue française sont difficiles à reproduire parfaitement. A entonação e o ritmo da língua francesa são difíceis de reproduzir perfeitamente. La culture française est intimement liée à sa langue, et la comprendre aide beaucoup à l'apprendre. A cultura francesa está intimamente ligada à sua língua, e compreendê-la ajuda muito a aprendê-la. L'utilisation des différents niveaux de langage, du familier au soutenu, est un art. O uso dos diferentes níveis de linguagem, do familiar ao formal, é uma arte. Ah, si seulement la maîtrise du japonais s'offrait à moi, pour plonger dans sa culture fascinante. Ah, se eu apenas dominasse o japonês para mergulhar em sua cultura fascinante. Quelle langue serait un cadeau instantané? Sans hésitation, le portugais brésilien, pour la musique et l'ambiance. Qual língua seria um presente instantâneo? Sem hesitação, o português brasileiro pela música e a atmosfera. Le swahili serait incroyable à débloquer immédiatement, pour explorer l'Afrique de manière authentique.
O Swahili seria incrível para desbloquear imediatamente para explorar a África de maneira autêntica. Si la fluidité en arabe était possible sur le champ, cela ouvrirait tellement de portes culturelles. Se a fluidez em árabe fosse possível no momento, isso abriria tantas portas culturais. La langue coréenne serait un rêve instantané, pour comprendre les dramas et la culture pop sans sous-titres. A língua coreana seria um sonho instantâneo, para entender os dramas e a cultura pop sem legendas. Quelle joie de pouvoir s'exprimer en hindi, pour découvrir l'Inde avec une perspective nouvelle. Que alegria poder se expressar em hindi, para descobrir a Índia com uma nova perspectiva. Si on me donnait le don de parler couramment le russe, l'accès à la littérature serait extraordinaire. Se me dessem a habilidade de falar russo fluentemente, o acesso à literatura seria extraordinário. La langue thaïlandaise serait un atout précieux pour voyager en Asie du Sud-Est avec aisance. A língua tailandesa seria um trunfo valioso para viajar pelo Sudeste Asiático com facilidade. Quelle langue choisirait-on si la maîtrise était instantanée? Le néerlandais, pour apprécier l'art et l'histoire. Qual língua escolheríamos se o domínio fosse instantâneo? O holandês, para apreciar a arte e a história. Si la fluidité en polonais était un cadeau, cela permettrait de mieux comprendre l'histoire européenne. Se a fluidez em polonês fosse um presente, isso permitiria compreender melhor a história europeia. Quelle langue serait la plus enrichissante à maîtriser instantanément? Le turc, pour découvrir un monde différent. Qual língua seria a mais enriquecedora para dominar instantaneamente? O turco, para descobrir um mundo diferente. Si l'on pouvait parler couramment le vietnamien, cela ouvrirait des horizons incroyables en Asie. Se pudéssemos falar vietnamita fluentemente, isso abriria horizontes incríveis na Ásia. Quelle langue choisir pour une immersion instantanée? Le grec ancien, pour déchiffrer les textes originaux. Qual língua escolher para uma imersão instantânea? O grego antigo, para decifrar os textos originais. Si la fluidité en hébreu était possible, cela permettrait une connexion profonde avec l'histoire. Se a fluência em hebraico fosse possível, isso permitiria uma conexão profunda com a história. Quelle langue serait un véritable sésame? Le farsi, pour la poésie et la culture persane. Qual língua seria uma verdadeira chave? O farsi para a poesia e a cultura persa. Si l'on pouvait parler couramment le tagalog, cela faciliterait tellement les échanges aux Philippines. Se pudéssemos falar tagalog fluentemente, isso facilitaria muito a comunicação nas Filipinas. Quelle langue choisir pour une aventure linguistique instantanée? Le gaélique irlandais, pour renouer avec mes racines. Qual língua escolher para uma aventura linguística instantânea? O gaélico irlandês, para me reconectar com minhas raízes. Si la maîtrise du basque s'offrait à moi, cela serait une immersion totale dans une culture unique. Se eu dominasse o basco, seria uma imersão total em uma cultura única. Pour perfectionner mon vocabulaire, Duolingo est une ressource inestimable. Para aperfeiçoar meu vocabulário, Duolingo é um recurso inestimável. Quelle plateforme web recommandez-vous pour améliorer la compréhension orale? Quais plataformas web você recomenda para melhorar a compreensão auditiva? Les podcasts en langue cible sont un excellent moyen de s'immerger, n'est-ce pas? Podcasts no idioma-alvo são uma ótima maneira de se imergir, não é mesmo? Trouvez-vous Babel plus efficace que Manris pour la grammaire? Você acha o Babel mais eficaz que o Memrise para a gramática?
L'application Busuu offre des corrections personnalisées très utiles. O aplicativo Busuu oferece correções personalizadas muito úteis. Les manuels scolaires traditionnels restent une base solide, selon vous? Manuais escolares tradicionais ainda são uma base sólida, na sua opinião? Est-ce que des chaînes YouTube spécifiques ont aidé votre progression? Canais específicos do YouTube ajudaram no seu progresso? Pour la prononciation, préférez-vous des exercices en ligne ou un tuteur? Para a pronúncia, você prefere exercícios online ou um tutor? Les romans bilingues sont une façon agréable d'enrichir son lexique. Os romances bilíngues são uma forma agradável de enriquecer o vocabulário. Avez-vous déjà utilisé des applications de conversation avec des locuteurs natifs? Você já usou aplicativos de conversação com falantes nativos? Les flashcards Anki sont-elles un outil pertinent pour la mémorisation à long terme? Os flashcards Anki são uma ferramenta relevante para a memorização a longo prazo? Quel site web proposez-vous pour découvrir la culture liée à la langue? Quais sites web você sugere para descobrir a cultura relacionada à língua? Pourriez-vous me conseiller des livres de grammaire adaptés aux débutants? Você poderia me recomendar livros de gramática adequados para iniciantes? Les forums en ligne sont-ils utiles pour poser des questions et obtenir de l'aide? Fóruns online são úteis para fazer perguntas e obter ajuda? Est-ce que les séries télévisées en version originale avec sous-titres sont efficaces? Séries de televisão na versão original com legendas são eficazes? Les dictionnaires en ligne, comme Word Référence, sont indispensables pour moi. Os dicionários online, como o Word Reference, são indispensáveis para mim. Avez-vous des recommandations de blog ou de newsletter sur l'apprentissage linguistique? Você tem alguma recomendação de blogs ou newsletters sobre aprendizado de idiomas? Pour la pratique écrite, préférez-vous tenir un journal ou écrire des essais? Para a prática escrita, você prefere manter um diário ou escrever ensaios? Selon vous, est-il plus judicieux de maîtriser la grammaire avant de se lancer dans la conversation? Na sua opinião, é mais sensato dominar a gramática antes de começar a conversar? N'est-ce pas plus naturel d'apprendre en parlant, puis de peaufiner les règles après? Não seria mais natural aprender falando e depois aprimorar as regras? On dit souvent que la pratique rend parfait, mais sans base grammaticale, où va-t-on? Disse frequentemente que a prática leva à perfeição, mas sem uma base gramatical, onde vamos? La conversation semble plus motivante au début, mais la grammaire est-elle essentielle pour éviter les erreurs? A conversa parece mais motivadora no início, mas a gramática é essencial para evitar erros? Est-ce que se concentrer sur la grammaire dès le départ ne risque pas de décourager? Focar na gramática desde o início não corre o risco de desmotivar? Pourriez-vous me dire si l'immersion est plus efficace avec une bonne connaissance grammaticale préalable? Você poderia me dizer se a imersão é mais eficaz com um bom conhecimento gramatical prévio? Il paraît que la fluidité s'acquiert plus facilement en privilégiant l'expression orale. Aparentemente, a fluência é adquirida mais facilmente priorizando a expressão oral. Ne pensez-vous pas qu'un équilibre entre les deux approches serait idéal? Você não acha que um equilíbrio entre as duas abordagens seria ideal? La grammaire, un obstacle ou une aide pour s'exprimer librement en français?
A gramática, um obstáculo ou uma ajuda para se expressar livremente em francês? Est-ce que la peur de faire des erreurs freine l'apprentissage conversationnel? O medo de cometer erros impede o aprendizado conversacional? On apprend tellement mieux quand on peut utiliser la langue immédiatement, non? A gente aprende muito melhor quando pode usar a língua imediatamente, né? La structure de la phrase est-elle plus importante que le vocabulaire au début? A estrutura da frase é mais importante que o vocabulário no início? Est-ce qu'une bonne compréhension de la grammaire facilite l'acquisition du vocabulaire? Uma boa compreensão da gramática facilita a aquisição de vocabulário? Il est parfois plus facile de comprendre les règles en contexte, lors d'une conversation. Às vezes é mais fácil entender as regras em contexto durante uma conversa. Est-ce que l'accent devrait être mis sur la compréhension orale avant de se concentrer sur la production? A ênfase deve ser colocada na compreensão auditiva antes de se concentrar na produção? N'est-ce pas plus important d'oser parler, même avec des erreurs, pour progresser? Não é mais importante ousar falar mesmo com erros para progredir? Il semble que la motivation soit plus forte quand on peut communiquer rapidement. Parece que a motivação é mais forte quando podemos comunicar rapidamente. Pour une immersion réussie, quelle compétence est la plus cruciale selon vous? Para uma imersão bem-sucedida, qual habilidade você considera a mais crucial? On croit souvent que la grammaire est le plus important, mais c'est faux. Acredita-se frequentemente que a gramática é o mais importante, mas isso está errado. Beaucoup pensent qu'il faut être doué pour apprendre une langue, ce qui est absolument pas vrai. Muitas pessoas pensam que é preciso ter talento para aprender uma língua, o que não é absolutamente verdade. Il y a cette idée répandue qu'on doit parler parfaitement avant de pouvoir communiquer, c'est décourageant. Existe essa ideia comum de que você precisa falar perfeitamente antes de poder se comunicar, o que é desanimador. Certains imaginent qu'apprendre une langue se fait uniquement en classe, ce qui est limitatif. Algumas pessoas imaginam que aprender uma língua se faz unicamente em sala de aula, o que é limitante. On suppose fréquemment qu'il faut vivre dans le pays pour maîtriser la langue, mais ce n'est pas une nécessité. Frequentemente se supõe que é preciso viver no país para dominar a língua, mas isso não é uma necessidade. Il est courant de penser qu'il faut beaucoup d'argent pour apprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. É comum pensar que é preciso muito dinheiro para aprender, o que nem sempre é o caso. Beaucoup de gens croient qu'il faut commencer jeune pour réussir, ce qui est une idée reçue. Muitas pessoas acreditam que é preciso começar cedo para ter sucesso, o que é um preconceito. On a tendance à croire qu'il faut avoir un bon accent dès le début, ce qui est irréaliste. A gente tende a acreditar que é preciso ter um bom sotaque logo de cara, o que não é realista. Il y a l'illusion que la motivation suffit à elle seule, mais il faut aussi de la méthode. Existe a ilusão de que a motivação basta sozinha, mas também é preciso método. On pense souvent qu'il faut connaître toutes les règles avant de pouvoir s'exprimer, ce qui est paralysant. Muitas vezes se pensa que é preciso conhecer todas as regras antes de poder se expressar, o que é paralisante. Il est fréquent d'imaginer qu'apprendre une langue est rapide et facile, ce qui est rarement vrai. É comum imaginar que aprender uma língua é rápido e fácil, o que raramente é verdade. Certains supposent qu'il faut être un expert en culture pour comprendre la langue, ce qui est exagéré.
Alguns supõem que é preciso ser um especialista em cultura para entender a língua, o que é exagerado. On croit souvent que l'apprentissage se fait de manière linéaire, alors qu'il est plein d'allers-retours. Acredita-se frequentemente que a aprendizagem acontece de forma linear, quando na verdade ela é cheia de idas e vindas. Beaucoup pensent que la perfection est atteignable, ce qui peut être contre-productif. Muitas pessoas pensam que a perfeição é alcançável, o que pode ser contraproducente. Il y a cette idée que l'erreur est à éviter absolument, ce qui freine la prise de parole. Existe essa ideia de que o erro deve ser absolutamente evitado, o que inibe a fala. On suppose fréquemment qu'il faut avoir un professeur natif pour progresser, ce qui n'est pas toujours indispensable. Frequentemente se supõe que é preciso ter um professor nativo para progredir, o que nem sempre é indispensável. Il est courant de penser qu'il faut mémoriser des listes de vocabulaire, ce qui est peu efficace. É comum pensar que é preciso memorizar listas de vocabulário, o que não é muito eficaz. Certains imaginent qu'apprendre une langue est un processus solitaire, alors que l'échange est essentiel. Alguns imaginam que aprender uma língua é um processo solitário, enquanto a troca é essencial. Oh là là, une fois, j'ai confondu poisson avec poison en restaurant. Olá lá, uma vez eu confundi poisson com poison em um restaurante. Est-ce que vous êtes déjà tombé dans le piège de la fausse amitié? Você já caiu na armadilha dos falsos cognatos? Quelle histoire! On m'a corrigé sur un mot simple, devant tout le monde. Que história! Fui corrigida em uma palavra simples, na frente de todo mundo. Parfois, la langue se noue et les mots sortent à l'envers, n'est-ce pas? Às vezes, a língua se enrola e as palavras saem de trás para frente, não é? On a ri de ma prononciation du R français, c'était terrible. Riram da minha pronúncia do R francês, foi horrível. Croyez-le ou non, j'ai demandé un chien au lieu d'un pain. Acredite se quiser, pedi um cachorro em vez de um pão. Une situation cocasse, j'ai utilisé le tutoiement avec une personne que je devais vous voyer. Uma situação engraçada. Eu usei o tratamento informal com uma pessoa que eu deveria tratar formalmente. N'est-ce pas gênant de chercher ces mots et de ne rien trouver? Não é constrangedor procurar as palavras e não encontrar nada? On m'a fait répéter un mot 10 fois, sans que je n'arrive à le prononcer correctement. Fui obrigada a repetir uma palavra 10 vezes, sem conseguir pronunciá-la corretamente. Quelle mésaventure! J'ai complètement oublié comment dire merci. Que desventura! Eu esqueci completamente como dizer obrigado. On m'a regardé bizarrement quand j'ai essayé de commander un plat. Me olharam estranho quando tentei pedir um prato. Une fois, j'ai utilisé un verbe au mauvais temps, c'était hilarant. Uma vez eu usei um verbo no tempo errado, foi hilário. Est-ce que vous avez déjà dit quelque chose de complètement faux par erreur? Você já disse algo completamente errado por engano? Quelle honte! J'ai confondu deux mots très différents. Que vergonha! Eu confundi duas palavras muito diferentes. On m'a corrigé avec un sourire, mais j'étais rouge de confusion. Fui corrigida com um sorriso, mas estava vermelha de confusão. Est-ce que vous avez déjà eu du mal à comprendre une blague dans une autre langue? Você já teve dificuldade em entender uma piada em outro idioma? Quelle catastrophe!
J'ai utilisé un mot vulgaire sans le savoir. Que desastre! Eu usei uma palavra vulgar sem saber. On m'a fait remarquer une erreur de grammaire très basique. Alguém me apontou um erro de gramática muito básico. Trouver un partenaire de conversation est essentiel pour maintenir l'enthousiasme, n'est-ce pas? Encontrar um parceiro de conversação é essencial para manter o entusiasmo, não é mesmo? Est-ce que se fixer de petits objectifs réalisables aide vraiment à rester motivé dans l'apprentissage d'une langue? Definir pequenas metas alcançáveis realmente ajuda a manter a motivação no aprendizado de uma língua? On pourrait envisager de regarder des films en version originale, cela semble stimulant. Poderíamos considerar assistir filmes na versão original, parece estimulante. Ne pensez-vous pas que l'immersion culturelle est un facteur clé de la motivation à long terme? Você não acha que a imersão cultural é um fator-chave para a motivação a longo prazo? Il serait intéressant d'intégrer la langue apprise dans des activités quotidiennes, comme cuisiner ou lire. Seria interessante integrar o idioma aprendido em atividades cotidianas como cozinhar ou ler. La musique peut-elle servir de source d'inspiration pour continuer à progresser? A música pode servir de fonte de inspiração para continuar progredindo? Est-ce que tenir un journal dans la nouvelle langue pourrait être une bonne idée pour renforcer l'engagement? Manter um diário no novo idioma poderia ser uma boa ideia para fortalecer o engajamento? On se demande souvent si les applications d'apprentissage sont suffisamment efficaces pour maintenir la motivation. Frequentemente nos perguntamos se os aplicativos de aprendizado são eficazes o suficiente para manter a motivação. Il est parfois utile de se rappeler pourquoi on a commencé à apprendre cette langue, non? Às vezes é útil lembrar por que começamos a aprender essa língua, não é? Est-ce que voyager dans un pays où la langue est parlée est le meilleur moyen de rester motivé? Viajar para um país onde a língua é falada é a melhor maneira de se manter motivada? Ne croyez-vous pas que l'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage et qu'il ne faut pas en avoir peur? Você não acha que o erro faz parte integrante do processo de aprendizagem e que não devemos ter medo dele? On pourrait essayer de se concentrer sur les aspects de la langue qui nous plaisent le plus, cela semble pertinent. Poderíamos tentar nos concentrar nos aspectos da língua que mais gostamos, isso parece relevante. Il est important de varier les méthodes d'apprentissage pour éviter la monotonie, n'est-ce pas? É importante variar os métodos de aprendizado para evitar a monotonia, não é mesmo? Est-ce que rejoindre un club de conversation pourrait être une source d'encouragement et de motivation? Participar de um clube de conversação poderia ser uma fonte de incentivo e motivação? Il serait judicieux de se récompenser pour chaque petite victoire, cela semble positif. Seria sensato se recompensar por cada pequena vitória, parece positivo. On pourrait envisager d'utiliser la langue apprise pour aider les autres, cela semble valorisant. Poderíamos considerar usar a língua aprendida para ajudar os outros, isso parece gratificante. Il est parfois utile de se fixer un défi linguistique précis, comme lire un livre ou regarder une série complète. Às vezes é útil definir um desafio linguístico específico, como ler um livro ou assistir a uma série completa. Est-ce que l'apprentissage d'une langue est plus facile quand on a un objectif clair en tête? Aprender uma língua é mais fácil quando se tem um objetivo claro em mente? Est-ce que comprendre les coutumes locales accélère vraiment l'acquisition linguistique? Entender os costumes locais realmente acelera a aquisição da língua?
On dit souvent qu'une langue est inextricablement liée à sa culture, n'est-ce pas? Disse frequentemente que uma língua está inextricavelmente ligada à sua cultura, não é mesmo? Ne pensez-vous pas que l'immersion culturelle est un catalyseur pour la fluidité? Você não acha que a imersão cultural é um catalisador para a fluência? L'apprentissage d'une langue se limite-t-il à la grammaire et au vocabulaire, selon vous? Na sua opinião, aprender uma língua se resume à gramática e ao vocabulário? Serait-il possible d'atteindre une maîtrise parfaite sans connaître les références culturelles? Seria possível alcançar um domínio perfeito sem conhecer as referências culturais? L'exposition à la musique et au cinéma du pays cible est-elle bénéfique pour l'oreille? A exposição à música e ao cinema do país-alvo é benéfica para o ouvido? N'est-ce pas essentiel de goûter à la gastronomie locale pour saisir l'esprit d'une langue? Não é essencial provar a gastronomia local para compreender o espírito de uma língua? L'interaction avec des locuteurs natifs est-elle la clé pour déverrouiller les nuances culturelles? A interação com falantes nativos é a chave para desbloquear as nuances culturais? Comment l'histoire d'un pays influence-t-elle sa langue et son expression? Como a história de um país influencia sua língua e expressão? L'étude des arts locaux, comme la peinture ou la danse, peut-elle enrichir l'expérience d'apprentissage? O estudo das artes locais, como a pintura ou a dança, pode enriquecer a experiência de aprendizado. Ne trouvez-vous pas que les festivals et traditions locales offrent un aperçu unique de la langue? Você não acha que festivais e tradições locais oferecem uma visão única da língua? L'adaptation à l'humour et aux expressions idiomatiques locales est-elle un défi important? A adaptação ao humor e às expressões idiomáticas locais é um desafio importante? Est-ce que la compréhension des valeurs culturelles facilite la communication interculturelle? A compreensão dos valores culturais facilita a comunicação intercultural? L'ignorance des normes sociales peut-elle entraîner des malentendus linguistiques? A ignorância das normas sociais pode levar a mal-entendidos linguísticos. Ne pensez-vous pas que voyager dans le pays cible est la meilleure façon de s'immerger? Você não acha que viajar para o país de destino é a melhor maneira de se imergir? L'apprentissage d'une langue devrait-il inclure une exploration de sa littérature et de son cinéma? O aprendizado de uma língua deveria incluir uma exploração de sua literatura e seu cinema? Est-ce que l'immersion culturelle aide à surmonter la peur de faire des erreurs en parlant? A imersão cultural ajuda a superar o medo de cometer erros ao falar? Comment l'environnement culturel influence-t-il la motivation à apprendre une langue? Como o ambiente cultural influencia a motivação para aprender uma língua? Quel mot français trouve-t-on le plus poétique, selon vous, et quelle est sa signification? Qual palavra francesa você acha a mais poética e qual é o seu significado? Si l'on devait choisir une expression française qui capture l'essence de la vie, laquelle serait-ce et pourquoi? Se fosse para escolher uma expressão francesa que capture a essência da vida, qual seria e por quê? Quelle tournure de phrase française vous émerveille particulièrement par sa beauté ou son originalité, et que signifie-t-elle? Qual expressão francesa te encanta particularmente pela sua beleza ou originalidade, e qual o seu significado? Existe-t-il un terme français dont la sonorité vous plaît plus que tout, et quel est son sens? Existe algum termo francês cujo som te agrade mais do que tudo, e qual é o seu significado? Quelle expression française illustre le mieux un sentiment complexe pour vous,
et comment la traduiriez-vous? Qual expressão francesa melhor ilustra um sentimento complexo para você? E como você a traduziria? Un mot français qui évoque de forts souvenirs ou émotions, quel serait-il et pourquoi? Uma palavra francesa que evoca fortes memórias ou emoções, qual seria e por quê? Quelle phrase française vous semble la plus amusante ou ironique, et que veut-elle dire? Qual frase francesa você acha mais engraçada ou irônica, e o que ela significa? Si l'on devait décrire la France avec un seul mot français, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Se tivesse que descrever a França com uma única palavra francesa, qual você escolheria e por quê? Quelle expression française vous paraît la plus philosophique ou profonde, et quel est son sens caché? Qual expressão francesa você considera a mais filosófica ou profunda, e qual é o seu significado oculto? Un terme français qui vous a particulièrement marqué lors de votre apprentissage, quel est-il et pourquoi? Um termo francês que te marcou particularmente durante seu aprendizado, qual é e por quê? Quelle phrase française vous semble la plus imagée ou poétique, et comment l'interprétez-vous? Qual frase francesa você considera mais imagética ou poética, e como a interpreta? Quelle expression française vous paraît la plus difficile à traduire, et quel est son sens original? Qual expressão francesa você acha mais difícil de traduzir, e qual é o seu significado original? Un mot français qui représente pour vous l'élégance ou le raffinement, quel serait-il et pourquoi? Uma palavra francesa que representa para você elegância ou requinte, qual seria e por quê? Quelle phrase française vous semble la plus surprenante ou inattendue, et que signifie-t-elle? Qual frase francesa você acha mais surpreendente ou inesperada, e o que ela significa? Existe-t-il un terme français dont l'étymologie vous fascine, et quel est son sens actuel? Existe alguma palavra francesa cuja etimologia te fascina, e qual é o seu significado atual? Quelle expression française illustre le mieux un trait de caractère français, et comment la traduiriez-vous? Qual expressão francesa ilustra melhor uma característica francesa, e como você a traduziria? Un mot français qui vous fait sourire à chaque fois que vous l'entendez, quel est-il et pourquoi? Uma palavra francesa que te faz sorrir toda vez que você a ouve, qual é e por quê? Quelle phrase française vous semble la plus évocatrice d'un paysage ou d'une ambiance, et comment l'imaginez-vous? Qual frase francesa parece a você mais evocativa de uma paisagem ou ambiente, e como você a imagina? Est-ce que l'apprentissage d'une langue est plus efficace avec un professeur, selon vous? Você acha que aprender uma língua é mais eficaz com um professor? On dirait qu'il y a des avantages à chaque méthode, n'est-ce pas? Parece que há vantagens em cada método, não é? L'autonomie dans l'étude d'une langue peut être très enrichissante, mais parfois difficile. A autonomia no estudo de uma língua pode ser muito enriquecedora, mas às vezes difícil. Il est indéniable qu'un professeur apporte une structure précieuse à l'apprentissage. É inegável que um professor traz uma estrutura valiosa para o aprendizado. N'est-il pas plus motivant d'avoir quelqu'un pour corriger vos erreurs immédiatement? Não é mais motivador ter alguém para corrigir seus erros imediatamente? L'apprentissage indépendant permet une flexibilité que les cours ne peuvent offrir. O aprendizado independente permite uma flexibilidade que os cursos não podem oferecer. On pourrait dire qu'un professeur est un guide, tandis que l'autonomie est une exploration. Poderíamos dizer que um professor é um guia, enquanto a autonomia é uma exploração.
Il semble que la meilleure approche dépende vraiment du style d'apprentissage de chacun. Parece que a melhor abordagem realmente depende do estilo de aprendizado de cada um. Est-ce qu'il est plus facile de rester discipliné avec un emploi du temps fixe? É mais fácil manter a disciplina com uma rotina fixa? L'immersion totale, possible en autodidacte, est-elle plus bénéfique à long terme? A imersão total, possível de forma autodidata, é mais benéfica a longo prazo? On se demande si la correction personnalisée d'un professeur est irremplaçable. Questiona-se se a correção personalizada de um professor é insubstituível. Il faut admettre que l'autonomie exige une grande motivation personnelle. É preciso admitir que a autonomia exige uma grande motivação pessoal. N'est-ce pas plus stimulant de découvrir la langue à son propre rythme? Não é mais estimulante descobrir a língua no seu próprio ritmo? On pourrait argumenter qu'un professeur offre un contexte culturel important. Poderíamos argumentar que um professor oferece um contexto cultural importante. Il est certain que l'apprentissage avec un professeur peut accélérer les progrès. Certamente, aprender com um professor pode acelerar o progresso. N'est-ce pas plus gratifiant de surmonter les difficultés par soi-même? Não é mais gratificante superar as dificuldades por conta própria? On se pose la question de savoir si l'interaction avec un professeur est essentielle pour la fluidité. Questiona-se se a interação com um professor é essencial para a fluência. Il semble que le choix entre les deux dépend de vos objectifs spécifiques. Parece que a escolha entre os dois depende dos seus objetivos específicos. Découvrir des cultures de l'intérieur, c'est un cadeau inestimable. Descobrir culturas por dentro é um presente inestimável. L'ouverture d'esprit que cela procure est absolument incroyable, n'est-ce pas? A abertura de mente que isso proporciona é absolutamente incrível, não é? Pouvoir communiquer avec un plus grand nombre de personnes élargit tellement les horizons. Poder se comunicar com um número maior de pessoas amplia tantos horizontes. La compréhension des nuances culturelles devient instinctive avec plusieurs langues. A compreensão das nuances culturais se torna instintiva com várias línguas. On accède à une littérature et un cinéma originaux, sans traduction. Acessamos uma literatura e um cinema originais, sem tradução. C'est fascinant de voir comment les langues façonnent la pensée des gens. É fascinante ver como as línguas moldam o pensamento das pessoas. La capacité à naviguer dans différents contextes sociaux est très enrichissante. A capacidade de navegar em diferentes contextos sociais é muito enriquecedora. Les voyages prennent une toute autre dimension quand on parle la langue locale. As viagens ganham uma dimensão totalmente diferente quando se fala a língua local. On développe une empathie plus grande envers les autres cultures, c'est certain. Desenvolvemos uma empatia maior pelas outras culturas, com certeza. La fierté de pouvoir aider quelqu'un à communiquer est immense. O orgulho de poder ajudar alguém a se comunicar é imenso. C'est une aventure intellectuelle sans fin, toujours stimulante. É uma aventura intelectual sem fim, sempre estimulante. La possibilité de penser différemment grâce à chaque langue est un vrai plus. A possibilidade de pensar diferente graças a cada língua é uma grande vantagem. On se sent plus connecté au monde et aux gens qui l'habitent.
nos sentimos mais conectados ao mundo e às pessoas que o habitam. L'appréciation des blagues et de l'humour dans d'autres langues est très amusante. A apreciação de piadas e do humor em outras línguas é muito divertida. La satisfaction de déchiffrer une conversation complexe est incomparable. A satisfação de decifrar uma conversa complexa é incomparável. C'est un atout précieux dans le monde professionnel, sans aucun doute. É um trunfo valioso no mundo profissional, sem dúvida. La joie de pouvoir lire des poèmes dans leur langue originale est indescriptible. A alegria de poder ler poemas em sua língua original é indescritível. On se trompe souvent, mais c'est comme ça qu'on apprend, non? A gente se engana muito, mas é assim que a gente aprende, né? Est-ce que la peur de faire des erreurs vous empêche parfois de parler? O medo de cometer erros às vezes te impede de falar? Il est crucial d'accepter les imperfections dans le processus d'apprentissage. É crucial aceitar as imperfeições no processo de aprendizagem. Les erreurs sont-elles des opportunités déguisées pour progresser? Os erros são oportunidades disfarçadas para progredir? N'hésitez pas à vous lancer, même si la grammaire n'est pas parfaite. Não hesite em começar, mesmo que a gramática não seja perfeita. Parfois, on préfère rester silencieux pour éviter les fautes, c'est compréhensible. Às vezes, prefere-se ficar em silêncio para evitar erros, é compreensível. L'important, ce n'est pas la perfection, mais de se faire comprendre. O importante não é a perfeição, mas ser compreendida. On peut transformer ces erreurs en leçons précieuses, vous ne trouvez pas? Podemos transformar nossos erros em lições valiosas, você não acha? Est-ce que la correction constante peut être décourageante pour certains apprenants? A correção constante pode ser desanimadora para alguns alunos? Il faut oser parler, même si on a l'impression de dire des bêtises. É preciso ousar falar, mesmo que se tenha a impressão de dizer bobagens. Les francophones sont-ils patients avec les erreurs des étrangers? Os falantes de francês são pacientes com os erros dos estrangeiros? On apprend tellement plus en se trompant qu'en restant dans sa zone de confort. A gente aprende muito mais errando do que ficando na zona de conforto. Il est parfois difficile de ne pas se sentir frustré par ses propres erreurs. Às vezes é difícil não se sentir frustrada com os próprios erros. Est-ce que vous avez des astuces pour surmonter la peur de parler en public? Você tem alguma dica para superar o medo de falar em público? On peut rire de ses erreurs, c'est une bonne façon de les accepter. Podemos rir dos nossos erros, é uma boa maneira de aceitá-los. Il est essentiel de se concentrer sur le message plutôt que sur la forme. É essencial se concentrar na mensagem, e não na forma. Est-ce qu'il y a des erreurs particulièrement embarrassantes dont vous vous souvenez? Você se lembra de algum erro particularmente embaraçoso? On peut demander à son interlocuteur de nous corriger, c'est une preuve d'humilité. Podemos pedir ao nosso interlocutor para nos corrigir, é uma prova de humildade. Écouter des podcasts en français, même si on ne comprend pas tout au début, est une excellente façon de s'habituer aux différents accents. Ouvir podcasts em francês, mesmo que a gente não entenda tudo no começo, é uma ótima maneira de se acostumar com os diferentes sotaques.
Pour booster votre compréhension orale, n'hésitez pas à regarder des films et séries en version originale sous-titrée. Para impulsionar sua compreensão auditiva, não hesite em assistir filmes e séries na versão original legendada. Il est crucial de varier les supports audio, chansons, interviews, reportages, pour ne pas se lasser. É crucial variar os suportes de áudio, canções, entrevistas, reportagens, para não se cansar. Se concentrer sur le contexte général d'une conversation peut aider à déduire le sens des mots inconnus. Concentrar-se no contexto geral de uma conversa pode ajudar a deduzir o significado de palavras desconhecidas. L'immersion totale, même courte, est très bénéfique pour l'oreille et la compréhension. A imersão total, mesmo curta, é muito benéfica para o ouvido e a compreensão. Ne pas avoir peur de se tromper est essentiel, car c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Não ter medo de errar é essencial, pois é cometendo erros que se aprende. Essayer de transcrire ce que l'on entend, même partiellement, peut améliorer la mémorisation. Tentar transcrever o que se ouve, mesmo parcialmente, pode melhorar a memorização. L'utilisation d'applications dédiées à l'écoute et à la compréhension orale est un atout indéniable. O uso de aplicativos dedicados à escuta e compreensão oral é um trunfo inegável. S'entraîner régulièrement, même quelques minutes par jour, est plus efficace que de longues sessions sporadiques. Treinar regularmente, mesmo que sejam alguns minutos por dia, é mais eficaz do que sessões longas e esporádicas. Pour mieux comprendre les liaisons et l'élision, il faut écouter attentivement la prononciation. Para entender melhor as ligações e a elisão, é preciso ouvir atentamente a pronúncia. Il est conseillé de choisir des sujets qui vous intéressent pour rester motivé et concentré. É recomendado escolher temas que te interessem para se manter motivada e concentrada. Se faire corriger par un locuteur natif est une méthode très efficace pour identifier ses erreurs. Ser corrigido por um falante nativo é um método muito eficaz para identificar seus erros. L'écoute active, en prenant des notes et en résumant ce que l'on a compris, est primordiale. A escuta ativa, tomando notas e resumindo o que foi compreendido, é primordial. Ne pas hésiter à ralentir la vitesse de lecture des podcasts ou vidéos pour mieux suivre le fil. Não hesite em diminuir a velocidade de reprodução dos podcasts ou vídeos para acompanhar melhor o conteúdo. Il est important d'identifier les mots-clés et les expressions récurrentes pour faciliter la compréhension. É importante identificar as palavras-chave e expressões recorrentes para facilitar a compreensão. S'habituer à différents rythmes de parole est essentiel, car ils varient considérablement en français. Acostumar-se a diferentes ritmos de fala é essencial, pois eles variam consideravelmente em francês. Pour améliorer la compréhension des dialogues rapides, il faut s'exercer avec des extraits courts et intenses. Para melhorar a compreensão de diálogos rápidos, é preciso praticar com trechos curtos e intensos. L'écoute répétée d'un même extrait peut aider à mieux saisir les nuances et les subtilités de la langue. Ouvir repetidamente o mesmo trecho pode ajudar a compreender melhor as nuances e sutilezas da língua. Absolument, Duolingo a été un bon point de départ pour moi, mais il y a des limites. Absolutamente, Duolingo foi um bom começo para mim, mas tem limites. On m'a souvent conseillé Babel, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Me recomendaram o Babel muitas vezes, mas ainda não tive a oportunidade de experimentá-lo. Est-ce que Rosetta Stone vaut vraiment le prix, selon vous? Você acha que o Rosetta Stone realmente vale o preço?
Personnellement, j'ai trouvé Memrise très efficace pour mémoriser du vocabulaire. Pessoalmente, achei o Memrise muito eficaz para memorizar vocabulário. Il paraît que Buzu est bien pour la conversation, c'est exact? Aparentemente, o Buzu é bom para a conversação, é verdade? Franchement, j'ai abandonné Linguet après quelques semaines, trop de publicité. Sinceramente, eu abandonei o Ling depois de algumas semanas, muita propaganda. Avez-vous déjà testé HelloTalk pour pratiquer avec des natifs? Você já testou o HelloTalk para praticar com nativos? Pourriez-vous me dire si Anki est vraiment aussi puissant qu'on le dit? Você poderia me dizer se o Anki é realmente tão poderoso quanto dizem? Je suis curieuse de savoir votre avis sur les cours en ligne avec des professeurs particuliers. Tenho curiosidade em saber sua opinião sobre as aulas online com professores particulares. Il existe tellement d'options, il est difficile de choisir la bonne application. Existem tantas opções, é difícil escolher o aplicativo certo. Est-ce que vous avez déjà utilisé quelque chose pour améliorer votre prononciation? Você já usou alguma coisa para melhorar sua pronúncia? Je me demande si les applications gratuites sont suffisantes pour progresser. Eu me pergunto se aplicativos gratuitos são suficientes para progredir. J'ai entendu dire que certaines applications se concentrent plus sur la grammaire, est-ce vrai? Ouvi dizer que alguns aplicativos se concentram mais na gramática, é verdade? Pour ma part, j'ai préféré les méthodes traditionnelles aux applications. Pessoalmente, eu prefiro os métodos tradicionais aos aplicativos. Est-ce que vous avez des recommandations pour apprendre le français avec des vidéos? Você tem alguma recomendação para aprender francês com vídeos? Je suis à la recherche d'une application qui me permette de suivre mes progrès. Estou procurando um aplicativo que me permita acompanhar meu progresso. Il serait intéressant de connaître votre expérience avec les podcasts pour l'apprentissage des langues. Seria interessante saber sua experiência com podcasts para o aprendizado de idiomas. Avez-vous déjà trouvé une application qui vous a vraiment motivé à continuer? Você já encontrou algum aplicativo que realmente te motivou a continuar? Est-ce que l'écoute de chansons françaises aide vraiment à améliorer la prononciation? Ouvir músicas francesas realmente ajuda a melhorar a pronúncia? On pourrait dire que les films sont une fenêtre sur la culture, non? Poderíamos dizer que os filmes são uma janela para a cultura, não? N'est-il pas fascinant de découvrir des expressions idiomatiques grâce au cinéma? Não é fascinante descobrir expressões idiomáticas através do cinema? La musique, avec ses rythmes et mélodies, semble ancrer le vocabulaire dans la mémoire. A música, com seus ritmos e melodias, parece fixar o vocabulário na memória. Les sous-titres en français sont-ils une béquille nécessaire ou un atout précieux? As legendas em francês são um apoio necessário ou um trunfo valioso? Il est indéniable que l'immersion visuelle et auditive des films accélère la compréhension. É inegável que a imersão visual e auditiva dos filmes acelera a compreensão. Les paroles de chansons, souvent poétiques, enrichissent-elles le registre linguistique? As letras de músicas frequentemente poéticas enriquecem o registro linguístico. Ne trouvez-vous pas que les accents régionaux sont plus perceptibles dans les films qu'ailleurs? Você não acha que os sotaques regionais são mais perceptíveis em filmes do que em outros lugares?
L'utilisation de la musique en classe peut-elle stimuler l'engagement des élèves? O uso da música em sala de aula pode estimular o engajamento dos alunos? Les films étrangers offrent une perspective unique sur la vie quotidienne, n'est-ce pas? Filmes estrangeiros oferecem uma perspectiva única sobre a vida cotidiana, não é mesmo? L'apprentissage d'une langue à travers des chansons est-il plus ludique et moins formel? Aprender uma língua através de músicas é mais divertido e menos formal? Les dialogues de films reflètent-ils le langage courant ou plutôt un style plus soutenu? Os diálogos de filmes refletem a linguagem cotidiana ou um estilo mais formal? Est-ce que la musique aide à mémoriser les structures grammaticales de manière inconsciente? A música ajuda a memorizar as estruturas gramaticais de maneira inconsciente? Les films permettent-ils de se familiariser avec le langage non verbal et les codes sociaux? Filmes permitem familiarizar-se com a linguagem não verbal e os códigos sociais? On peut affirmer que la musique est un excellent moyen de se détendre tout en apprenant, non? Pode-se afirmar que a música é um excelente meio de relaxar enquanto se aprende, não? L'exposition régulière à des films français améliore-t-elle la fluidité de l'expression orale? A exposição regular a filmes franceses melhora a fluidez da expressão oral? N'est-ce pas intéressant d'analyser les chansons pour comprendre la culture et l'histoire? Não é interessante analisar as músicas para compreender a cultura e a história? Les films avec des thèmes variés offrent-ils un vocabulaire spécifique à chaque sujet? Filmes com temas variados oferecem um vocabulário específico para cada assunto? Selon vous, connaître l'histoire d'une langue facilite-t-il son apprentissage? Na sua opinião, conhecer a história de uma língua facilita o aprendizado dela? L'évolution linguistique est-elle un aspect crucial à considérer pour une maîtrise complète de la langue? A evolução linguística é um aspecto crucial a ser considerado para o domínio completo da língua? N'est-il pas essentiel de comprendre les racines d'une langue pour saisir toutes ses nuances? Não é essencial compreender as raízes de uma língua para captar todas as suas nuances? On pourrait se demander si l'histoire d'une langue influence sa grammaire actuelle. Poderíamos nos perguntar se a história de uma língua influencia sua gramática atual. Est-ce que l'étude de la linguistique historique peut débloquer des difficultés d'apprentissage? O estudo da linguística histórica pode desbloquear dificuldades de aprendizagem? L'histoire d'une langue est-elle un simple détail ou une clé pour la compréhension? A história de uma língua é um simples detalhe ou uma chave para a compreensão? Ne pensez-vous pas que l'histoire d'une langue enrichit son vocabulaire et ses expressions? Você não acha que a história de uma língua enriquece seu vocabulário e suas expressões? L'impact des événements historiques sur la langue est-il négligeable selon vous? O impacto dos eventos históricos na língua é insignificante na sua opinião? Est-ce que l'histoire d'une langue aide à mieux appréhender sa culture? A história de uma língua ajuda a compreender melhor sua cultura? L'étude des textes anciens est-elle indispensable pour un apprentissage approfondi? O estudo de textos antigos é indispensável para um aprendizado aprofundado? Serait-il possible d'apprendre une langue sans connaître son passé? Seria possível aprender uma língua sem conhecer seu passado? L'histoire d'une langue peut-elle expliquer certaines irrégularités grammaticales? A história de uma língua pode explicar certas irregularidades gramaticais?
N'est-ce pas fascinant de voir comment une langue évolue au fil du temps? Não é fascinante ver como uma língua evolui com o tempo? L'histoire d'une langue est-elle un outil pédagogique sous-estimé? A história de uma língua é uma ferramenta pedagógica subestimada? Est-ce que la connaissance de l'histoire d'une langue améliore la prononciation? O conhecimento da história de uma língua melhora a pronúncia? On se demande si les changements sociaux influencent le vocabulaire d'une langue. Perguntamo-nos se as mudanças sociais influenciam o vocabulário de uma língua. L'histoire d'une langue est-elle un voyage dans le temps qui facilite l'apprentissage? A história de uma língua é uma viagem no tempo que facilita o aprendizado? N'est-il pas instructif de comparer les différentes étapes d'une langue pour mieux la comprendre? Não é instrutivo comparar os diferentes estágios de uma língua para compreendê-la melhor? Ah, la politesse française est primordiale, il faut toujours commencer par un bonjour madame, monsieur. A polidez francesa é primordial, sempre se deve começar com um bom dia senhora, senhor. Comprendre l'humour français, souvent subtil et ironique, est un vrai défi pour les apprenants. Entender o humor francês, frequentemente sutil e irônico, é um verdadeiro desafio para os estudantes. Il est essentiel de connaître le tutoiement et le vouvoiement, car l'utilisation incorrecte peut être perçue comme impolie. É essencial conhecer o tratamento por tu e você, pois o uso incorreto pode ser visto como indelicado. La ponctualité n'est pas toujours une priorité en France, contrairement à d'autres cultures. A pontualidade nem sempre é uma prioridade na França, ao contrário de outras culturas. L'art de la conversation est très important, on prend le temps, on discute, on ne va pas droit au but. A arte da conversa é muito importante. A gente toma o tempo, discute, não se vai direto ao ponto. Il faut absolument éviter de parler de salaire ou de politique lors des premières rencontres. É absolutamente necessário evitar falar de salário ou política nos primeiros encontros. La cuisine française est bien plus qu'une simple alimentation, c'est un véritable patrimoine culturel. A culinária francesa é muito mais do que uma simples alimentação, é um verdadeiro patrimônio cultural. Les Français apprécient beaucoup les débats d'idées, même s'ils peuvent être passionnés. Os franceses apreciam muito os debates de ideias, mesmo que possam ser apaixonados. Le langage non verbal est très expressif en France, il faut observer les gestes et les expressions faciales. A linguagem não verbal é muito expressiva na França, é preciso observar os gestos e as expressões faciais. Il est important de connaître les codes vestimentaires, qui peuvent varier selon le contexte social. É importante conhecer os códigos de vestimenta, que podem variar dependendo do contexto social. La notion d'espace personnel est différente en France, on se tient souvent plus près les uns des autres. A noção de espaço pessoal é diferente na França. As pessoas geralmente ficam mais próximas umas das outras. Les Français sont attachés à leur indépendance et n'aiment pas qu'on les presse. Os franceses são apegados à sua independência e não gostam de ser impressionados. Il est crucial de comprendre l'importance des traditions et des fêtes populaires. É crucial compreender a importância das tradições e festas populares. La hiérarchie sociale est encore présente en France, il faut la respecter. A hierarquia social ainda está presente na França, é preciso respeitá-la. L'art de vivre à la française, c'est aussi prendre le temps de flâner et de profiter de la vie. A arte de viver à francesa também é tirar o tempo para passear e aproveitar a vida.
Il est essentiel d'être conscient des différences régionales, car les cultures varient beaucoup d'une région à l'autre. É essencial estar ciente das diferenças regionais, pois as culturas variam muito de uma região para outra. La communication indirecte est souvent privilégiée en France, il faut savoir lire entre les lignes. A comunicação indireta é frequentemente privilegiada na França, é preciso saber ler nas entrelinhas. Il ne faut pas hésiter à poser des questions pour mieux comprendre les usages et les coutumes françaises. Não hesite em fazer perguntas para entender melhor os costumes e hábitos franceses. Quelle destination rêveriez-vous de choisir pour perfectionner votre français? Qual destino você sonharia em escolher para aperfeiçoar seu francês? Si l'opportunité se présentait, un voyage linguistique au Québec serait-il envisageable? Se a oportunidade surgisse, uma viagem de estudos para o Quebec seria possível? N'est-ce pas excitant de penser à explorer Buenos Aires pour s'immerger dans la langue espagnole? Não é emocionante pensar em explorar Buenos Aires para se imergir na língua espanhola? Un séjour à Tokyo, cela vous dirait pour maîtriser le japonais au quotidien? Uma estadia em Tóquio, isso te interessaria para dominar o japonês no dia a dia? L'idée d'apprendre l'italien directement à Rome, est-ce une tentation? A ideia de aprender italiano diretamente em Roma é uma tentação? Pourriez-vous imaginer vous perdre dans les rues de Lisbonne afin d'améliorer votre portugais? Você conseguiria se perder nas ruas de Lisboa para aprimorar seu português? Un voyage en Égypte serait-il une source d'inspiration pour découvrir l'arabe? Uma viagem ao Egito seria uma fonte de inspiração para descobrir o árabe? Serait-ce intéressant de s'envoler vers la Chine pour étudier le mandarin sur place? Seria interessante voar para a China para estudar mandarim lá? L'apprentissage du russe à Saint-Pétersbourg, une aventure que vous aimeriez vivre? Aprender russo em São Petersburgo, uma aventura que você gostaria de viver? Un séjour linguistique en Allemagne pourrait-il stimuler votre intérêt pour l'allemand? Uma estadia linguística na Alemanha poderia estimular seu interesse pelo alemão? L'immersion dans la culture grecque à Athènes, une expérience enrichissante pour l'apprentissage du grec? A imersão na cultura grega em Atenas, uma experiência enriquecedora para o aprendizado do grego? N'est-ce pas merveilleux de songer à explorer le Maroc pour s'initier à l'arabe dialectal? Não é maravilhoso pensar em explorar o Marrocos para aprender árabe dialetal? Un voyage en Inde, cela vous paraît-il pertinent pour étudier l'hindi? Uma viagem para a Índia, você acha relevante para estudar hindi? L'idée de découvrir la Thaïlande serait-elle une motivation pour apprendre le thaï? A ideia de descobrir a Tailândia seria uma motivação para aprender tailandês? Pourriez-vous envisager un séjour en Pologne afin de vous familiariser avec le polonais? Você consideraria uma estadia na Polônia para se familiarizar com o polonês? Un voyage au Brésil serait-il une occasion idéale pour pratiquer le portugais brésilien? Uma viagem ao Brasil seria uma oportunidade ideal para praticar o português brasileiro? Serait-ce stimulant de s'envoler vers la Corée du Sud pour étudier le coréen? Seria estimulante voar para a Coreia do Sul para estudar coreano? L'immersion dans la culture turque à Istanbul, une expérience unique pour l'apprentissage du turc? A imersão na cultura turca em Istambul, uma experiência única para o aprendizado do turco?